2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, do versículo 11 até o versículo 21. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo do 11 ao 21. Glória a Deus, aleluia. O ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos, o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogássemos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos concilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Vamos repetir esse versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Como já foi falado, hoje o mundo celebra a Páscoa, mas nós celebramos a Páscoa de uma maneira diferente. Nós celebramos a Páscoa relembrando o ato que Jesus Cristo fez pela mim e pela sua vida, porque não foi por preço de chocolate, não foi coelho da Páscoa, mas foi o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Foi através deste ato que nós fomos reconciliados com Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Outrora nós não tínhamos oportunidade, outrora nós éramos desgarrados, outrora nós não tínhamos oportunidade, mas Jesus, Ele veio e cumpriu o seu legado nesta terra, cumpriu o seu chamado, cumpriu a sua missão. Nós celebramos a Páscoa hoje, não com tristeza,
mas com alegria, porque Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vive, Ele está à destra do Pai, Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. Então isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Mas temos também que lembrar que Jesus, Ele sofreu. Jesus, Ele veio a esta terra sem nenhum pecado. Ele carregou sobre Ele todos os nossos pecados. E sempre que eu leio esse versículo de número 21, eu lembro que é como se a gente tivesse uma fatura muito alta para pagar, e ao mesmo tempo que temos essa fatura muito alta para pagar, não temos dinheiro na conta. Mas Jesus, Ele vem. Aleluia! E Ele diz: eu vou pagar todos os seus pecados. Eu vou jogar sobre as minhas costas todos os vossos pecados. E não é somente o meu pecado, não é somente o seu, mas é o pecado de toda a humanidade. Ele coloca em seus ombros aquela cruz tão pesada. E Ele fala. E o interessante é que Jesus, Ele escolheu para dar consigo 12 discípulos. E teve momento de sua vida que Jesus, Ele andava somente com 3. Tinha momento da sua vida que Ele escolhia somente Pedro, Tiago e João. Mas vamos ver que ao decorrer do tempo, até Jesus chegar à cruz do Calvário, somente João ficou ali ao pé da cruz. Jesus, Ele tinha 12. Um falava que amava Jesus, e Jesus fala para ele: hoje mesmo tu me negarás. Mas mesmo Jesus sabendo que Pedro ia negar, mesmo Jesus sabendo que Judas ia trair, Jesus, Ele não abriu mão de nenhum deles. E eu aprendo com isso. Mesmo nós errando, mesmo nós muitas das vezes fazendo coisas que não agradam, mas Jesus, Ele ainda diz: estou de braços abertos para ti, meu filho. Estou de braços abertos para ti, minha filha. Ainda tenho uma esperança, ainda tenho uma oportunidade. Oh, glória a Deus. Jesus, Ele podia muito bem abrir mão de todo o processo que Ele passou aqui nesta terra, mas Ele não abriu mão. E por que Ele não abriu mão? Porque foi por amor. Foi por amor que Ele se entregou naquela cruz. Foi por amor que Ele foi cuspido. Foi por amor que Ele foi humilhado. Foi por amor que Ele deixou que colocasse uma coroa de espinho em sua cabeça. Foi por amor que Ele tomou todas aquelas chicotadas. Foi por amor que sua carne foi dilacerada. Foi por amor que Ele derramou até a sua última gota de sangue. Foi somente por amor. E eu pergunto: quem, irmão, quem daria seu filho para morrer pela vida de muitos, ou pela vida de alguém? Mas como o pastor Ronaldo leu aqui nesta noite, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, irmãos.
somos nós. Em Filipenses capítulo 2, se não me engano, no versículo 4, Jesus ele se esvazia de si mesmo e vem a esta terra. Ele se despiu de sua glória, ele se esvaziou de si mesmo, ele abriu mão da sua glória para vir a esta terra e cumprir o seu propósito que estava destinado. Mas tudo isso por amor. Nós não somos merecedores, mas a graça, Senhor Jesus Cristo nos alcançou. O amor, que amor é esse? Amor incomparável, graça incalculável, nos alcançou. E hoje nós podemos dizer: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, porque nós não tínhamos condições de pagar. Nós não tínhamos condições de pagar os nossos pecados. Mas Jesus, ele vem e diz: filho, filha, eu te amo e eu me entrego totalmente pela sua vida. E ele pega, e mesmo ele sendo crucificado naquela cruz, mesmo no seu momento de angústia, mesmo no seu momento de dor, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, irmãos, mesmo ele ali naquela cruz, no seu último fôlego de vida, ele ainda pede para perdoar aqueles que fizeram mal para ele, aqueles que foram testemunhos de milagres que Jesus fez nessa terra. Foi aqueles que gritaram: crucifica. E mesmo assim Jesus pediu ao Pai que perdoasse. Então eu digo mais uma vez: lembre-se com alegria no coração e saiba que foi um alto preço que Jesus pagou naquela cruz pela mim, pela sua vida. Então, cada vez que pensarmos em parar, vamos lembrar do sacrifício que foi feito naquela cruz do Calvário. Vamos lembrar que Jesus derramou até a sua última gota de sangue. Vamos lembrar que quando Jesus ele sentiu sede, molharam uma esponja com vinagre e deram para ele beber. Vamos lembrar que uma lança foi traspassada no seu corpo. Que dor e sofrimento, mas foi por amor. Foi porque ele nos amou. E se nós estamos hoje aqui, é porque Jesus nos amou, é porque Jesus se entregou, é porque Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Então que nós possamos lembrar de todo o sacrifício que foi feito naquela cruz. Oh, aleluia, glória a Deus. Como o pastor falou aqui nesta noite, chega Natal, as pessoas vão ali celebrar o Natal e esquecem o verdadeiro significado do Natal. Chega a Páscoa e muitos esquecem o verdadeiro significado da Páscoa.
o verdadeiro significado foi a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso, que sofreu, que padeceu naquela cruz, que sentiu agonia, que próximo de ser preso, Jesus, ele suou gotas de sangue, ele se sentiu sozinho, não por Deus, mas por aqueles que andavam lado a lado com ele. Mas teve um momento que Jesus, ele se angustiou, mas mesmo assim ele não abriu mão do propósito, mesmo assim ele não culpou ninguém, mesmo assim ele foi como ovelha muda ao matadouro, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo ferido. Cada chicotada daquela, irmãos, que era dada em seu corpo, pedaço da sua carne era rasgado, porque nas pontas daquele chicote tinha cravos, nas pontas daquele chicote tinha ossos. Pensa na dor, pensa na agonia, pensa na angústia, mas mesmo assim ele não negou, mesmo assim ele não abriu mão, mesmo assim ele foi. Oh, aleluia! E hoje nós temos um plano de salvação para as nossas vidas. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado pelo seu grande e imenso amor para conosco. Oh, aleluia! Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. O que seríamos de nós se não fosse a graça? O que seríamos de nós se não fosse o amor de Jesus Cristo naquela cruz? Seríamos como as ovelhas desgarradas, seríamos como as ovelhas sem o pastor, seríamos sem direção, seríamos sem ter um plano de salvação. Mas Jesus ele veio. Oh, aleluia! Imagino eu, Deus olhar para essa terra e não achar um justo, porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem nenhum tipo de pecado, ele veio a esta terra e disse: Pai, eu vou pagar todos os pecados de todos naquela terra. E ele veio e cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu ministério, cumpriu o propósito que ele tinha a ser realizado aqui nesta terra, e nos ensinou. E também não somente ensinou, mas curou. Não somente curou, mas transformou. Não somente transformou, mas renovou, batizou. Oh, aleluia! E hoje nós temos a oportunidade de dizer: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por todo o sacrifício que o Senhor fez ao entregar o seu Filho para morrer pela minha e pela sua vida. Louvado
e assim eu agradeço a minha rica oportunidade desta noite. Então,